What's up, guys? Winter is my favorite season because the temperature is commonly not higher than 60 degrees during the day. But unfortunately, as the temperature goes down, people are more likely to get sick. And now, because of this pandemic, social distancing is a must to beat COVID-19. And you're told to stay at least 6 feet away from other people. And today, I'll take advantage of some of the measurements I used in this intro to teach you how to use and understand the imperial system better. Stay tuned because I'll be right back to rock your English. Welcome back, folks! Se essa é a sua primeira vez por aqui, muito prazer, me chamo Anderson. Demonstre o seu apoio e carinho ao Let's Rock Your English, se inscrevendo no canal, nos acompanhando nas redes sociais e, claro, ouvindo o nosso podcast. E se você é básico e quer arrasar em inglês, se torne um aluno do nosso curso fechado. Todos os links estão na descrição desse vídeo. Esse assunto será dividido em 3 vídeos. Dedico esse vídeo aqui ao meu amigo e inscrito do canal, Alex, que estava com dificuldades em entender essas conversões. Muito obrigado, Alex, pelo apoio e sugestão. Vamos então à parte 1. Vou me focar em algumas medidas que acredito que sejam essenciais para que vocês conheçam e saibam converter do sistema métrico, que é utilizado no Brasil, para o sistema imperial de uma forma simplificada para se ter uma ideia aproximada de conversão. Não vou usar as fórmulas para se obter os resultados precisos, porque hoje em dia a gente tem aplicativos de conversão no celular que já fazem isso perfeitamente e de forma simples e rápida. Mas o meu intuito aqui é simplesmente lhes ajudar a fazer uma conversão rápida e aproximada caso você não tenha como recorrer a esse recurso, chamado celular em algum momento. Se você tem a intenção de viajar ou se mudar para os Estados Unidos, uma dica bem interessante seria vocês mudarem as configurações do seu celular para o sistema imperial que é usado lá. Assim vocês já começarão a se acostumar com as medidas e terão uma percepção mais real delas. Vamos começar falando sobre temperatura. No Brasil, como todos vocês sabem, nós usamos Celsius, que seria o Celsius, enfim, como medida para a temperatura. Já nos Estados Unidos, eles usam Fahrenheit. No início do vídeo eu disse, The temperature is commonly not higher than 60 degrees. Traduzindo, a temperatura geralmente não é mais alta do que 60 graus. Claro que me referia a Fahrenheit, porque 60 graus Celsius seria o apocalipse. E é engraçado que quando as pessoas veem esse número, elas têm a impressão de uma temperatura super elevada, mas pelo contrário, ela não é elevada. 60 degrees Fahrenheit é algo em torno de 15 degrees Celsius. E eu vou ensiná-los uma fórmula rápida para vocês fazerem a conversão aproximada de Fahrenheit para Celsius. Pessoal, é uma conversão aproximada, para ter uma ideia média, ok? Mas primeiro vamos aprender como dizemos a temperatura em inglês. Se quero saber qual a temperatura que está lá fora, por exemplo, eu posso fazer a seguinte pergunta. What's the temperature outside? Ou seja, qual a temperatura lá fora? It's 16 degrees Celsius. Está 16 graus Celsius. Agora vamos à fórmula para se obter um resultado aproximado, hein? Peguem a temperatura em Fahrenheit, menos 32, dividam o resultado por 2 e acrescentem 2 ao resultado final para se ter uma ideia média da temperatura em Celsius. Por exemplo, 60 menos 32 igual a 28. 28 dividido por 2 igual a 14, 14 dividido por 2 igual a 16. 60 graus Fahrenheit, ou 60 degrees Fahrenheit, é mais ou menos 16 degrees Celsius, ou 16 graus Celsius. Reforço aqui que essa é uma fórmula para vocês terem uma ideia aproximada. Não é a fórmula exata para se converter de um para o outro com exatidão. E se você quiser a conversão de Celsius para Fahrenheit, você vai usar a fórmula ao contrário.
Por exemplo, eu quero saber quanto 30 graus Celsius é em Fahrenheit, aproximadamente, claro. Vou fazer o cálculo da seguinte forma. 30 menos 2 igual 28, 28 vezes 2 igual 56, 56 mais 32 igual 88. Então, 30 degrees Celsius é aproximadamente 88 degrees Fahrenheit. Agora, vamos para distância e altura. No início do vídeo eu também disse: We are told to stay at least 6 feet away from other people. Somos aconselhados a ficar pelo menos a 6 pés de distância de outras pessoas. 6 pés não são 6 metros, ok? 6 pés é aproximadamente 2 metros. Na verdade, um pé equivale a 30,4 centímetros. Então, para se ter uma ideia aproximada de quanto uma determinada medida em pés equivale em metros, é só você multiplicar 0,30 pela medida em pés. Por exemplo, estou em uma piscina em um clube nos Estados Unidos. E há um sinal indicando que a profundidade da piscina é 10 feet, ou seja, 10 pés. Então, calculo da seguinte forma: 0,30 vezes 10 igual 3. Ou seja, a profundidade da piscina é algo em torno de 3 metros. E se eu quiser saber a medida em metros em pés, eu faço o cálculo da seguinte forma. Por exemplo, quero saber quanto é 3 metros em pés. Eu vou pegar 3, dividir por 0,3, que vai dar 10. Agora vamos para milhas. Você pode estar assistindo um filme em inglês e uma pessoa diz que correu 10 miles, ou seja, 10 milhas, e você já se surpreende, pois associa com 10 quilômetros. Porém, 10 milhas é algo aproximado a 16 quilômetros. Basicamente, para você ter uma conversão aproximada de milhas para quilômetros, você multiplica as milhas por 1,6. 10 vezes 1,6 igual 16. Então, 10 milhas serão 16 quilômetros. E o contrário, para saber quilômetros em milhas, você divide quilômetro por 1,6. 16 dividido por 1,6 igual 10. E assim chegamos ao final da parte 1. Semana que vem teremos a parte 2. Stay safe, stay healthy, peace.